Pai do Senhor para os irmãos, meu nome é Ismael e este é o vídeo de número 20 do canal Retornando às Escrituras. Dando continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse, hoje nós vamos estudar o capítulo 7. Nós vamos fazer esse capítulo 7 em duas partes, sendo que nesse vídeo agora nós vamos estar estudando a primeira parte do capítulo 7. Amém, irmãos? Peço a você que desde já deixa aí o seu joinha, né? Seu like. E se você não é inscrito ainda no canal, peço que você se inscreva no canal. Nós estamos aqui com o compromisso de estudar a palavra de Deus, de meditar nas Escrituras. Você que gosta da palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, né? Que quer se aprofundar na palavra de Deus, né? Se inscreva no nosso canal, né? Para que você possa estar recebendo essa porção maravilhosa da palavra de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos dar início, então, né? No capítulo 7 de Apocalipse. Né? Então, irmãos, o capítulo 7 de Apocalipse, né? Nós vamos ver aqui que nós estamos entre o sexto e o sétimo selo. Né? Nós estudamos no capítulo 6 até o sexto selo. E quando chega aqui no capítulo 7, então, nós temos aqui um intervalo. Né? Porque o sétimo selo nós ainda não estudamos. Então, nós vimos que no capítulo 6, os selos eles já foram abertos, né? E nós vimos que no sexto selo já traz aqueles eventos finais próximos à volta de Cristo. Quando nós chegamos aqui no capítulo 7, né, ele volta a falar o que vai acontecer antes dos 4 cavalos de Apocalipse, ou seja, antes do primeiro selo. Então, o capítulo 7 de Apocalipse ele funciona como uma espécie de pausa, né, uma espécie de parênteses, né? É um parênteses entre o sexto e o sétimo selo. E aqui nós vamos ter, né, a resposta, né, detalhada daquela pergunta, né, que foi deixada lá no capítulo 6, versículo 17, né, do vídeo passado. Diz assim: porque é vindo o grande dia da ira, da sua ira, e quem poderá subsistir? Ou seja, né, o capítulo 7 ele vai nos informar quem vai subsistir depois da ira. Né? Nós sabemos que a ira de Deus são as taças, né? Ou seja, quem vai subsistir depois das taças da ira de Deus? E aqui, irmãos, é mais uma prova, né, daquilo que nós já falamos lá no início, né, de que os capítulos do livro de Apocalipse eles não estão em ordem cronológica. Então, se você tentar ler ou mesmo estudar o Apocalipse em ordem cronológica, não vai dar certo, porque os capítulos do livro de Apocalipse eles não estão em ordem cronológica. Né? Nós temos algumas partes, né, que elas são cronológicas, mas a grande maioria do livro ela não está em ordem cronológica. Então é importante você saber disso, né, quando você estiver estudando o livro de Apocalipse. Então vamos iniciar aqui capítulo 7, versículo 1. Né? Pega aí sua Bíblia, né, ou mesmo seu celular, né, para que você possa acompanhar junto com a gente. Amém, irmãos? Então, capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum do vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então vamos analisar aqui as informações que nós temos nesse versículo. Né? Aqui está dizendo 4 cantos da terra. Esses 4 cantos da terra faz alusão às testemunhas de Jesus, né? Essas testemunhas que nós vamos estar estudando lá no capítulo 11. E essas testemunhas de Jesus, elas vão estar onde? Nos 4 cantos da terra. Então, esses 4 cantos da terra estão fazendo alusão às testemunhas de Jesus. E diz aqui que estavam o quê? Retendo, né? Essas 4 anjos, né? Eles estavam retendo os 4 ventos. Né? Quando a gente pega essa palavra, irmãos, retendo, quando a gente vai lá no grego, né? No grego essa palavra kratel, né? Significa agarrar alguém, significa dominá-lo. Então,
Aqui é como se os 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra estivesse dominando, né, os 4 ventos, né, agarrando os 4 ventos. E quem são esses 4 anjos? Esses 4 anjos, eles são mensageiros, né, que somado os outros 3, né, eles completam os 7 mensageiros de Deus na terra. Ou seja, esses 7 mensageiros, eles estão prefigurando a igreja. São os 7 anjos, né, que estão prefigurando a igreja. E esses anjos, irmãos, eles são anjos literais. Ou seja, o que eles vão fazer? Eles vão fazer acontecer aquilo que está sendo profetizado na terra. O que será profetizado na terra, eles irão fazer acontecer. Né? E esses anjos, eles são criaturas espirituais, mas eles são também a igreja. Ou seja, ao mesmo tempo em que eles são criaturas espirituais, eles também são a igreja espalhada pelos 4 cantos da terra. Então, é um trabalho em conjunto, né? Ou seja, os anjos, né, que são a igreja, que estão espalhados nos 4 cantos da terra, e os anjos que estão trabalhando, né, profetizando, que são as 2 testemunhas. Ou seja, é um trabalho conjunto entre as criaturas espirituais e a igreja. Né? Então, os anjos, o que os anjos fazem? Eles levam as orações dos santos no incensário, né, até o Santo do Santo Celestial. Chegando no Santo Santo Celestial, o que vai acontecer? Deus vai responder essa oração como? Através do derramamento sobre a terra de brasas ardentes, que serão o quê? Serão as trombetas. Então, esses 4 anjos, né, eles vão atuar em que ocasião? Eles vão atuar na primeira metade da última semana. Aí talvez você possa me perguntar, mas pastor, você falou 7 anjos, né? Onde que estão os 3, né? Porque aqui o versículo fala de 4 anjos. Né? Então, os outros 3 anjos, eles vão estar atuando na segunda metade da semana. Né? Esses 4 anjos, aqui no versículo, vão estar atuando na primeira metade da semana. E os outros 3 anjos, eles vão atuar na segunda metade da última semana. E onde que estão esses 3 anjos? Esses 3 anjos estão lá no Apocalipse 14, né, que nós vamos estar estudando posteriormente. Então, aqui, o que fala aqui que eles não deveriam fazer? Né? Eles não deveriam danificar o mar, a terra e as árvores. Isso aqui, irmãos, eu entendo que seja literal. Tem muitas pessoas que espiritualizam isso aqui, mas no meu entendimento, né, o dano ao mar, à terra e às árvores, o dano será literal. Né? Ou seja, isso aqui vai ser cumprido nas primeiras 4 trombetas. Quando nós estivermos estudando as trombetas, nós vamos comprovar isso daqui. E o que significa isso, irmãos? Que Deus, então, ele está dando um recado para o reino da besta. Né? Que recado que ele está dando? Que recado é esse, né? No sentido de que ele vai assolar todo o reino da besta que está sendo montado. O reino da besta não está sendo montado lá no primeiro selo, com a chegada do Cavaleiro Branco. Então, Deus, através das trombetas, ele vai assolar o reino da besta, né? Que está sendo montado. Ou seja, o que ele vai fazer? Vai minar a questão da água, a questão da energia, a questão da tecnologia, a questão das construções, de tudo mais, tudo vai ser o quê? Tudo vai ser destruído. Exatamente que papel que Deus está fazendo? O papel de minar, né? de assolar, né? O reino do anticristo. Então, esse será o papel das trombetas. E agora nós vamos ver aqui, irmãos, dando prosseguimento, né? Vamos ver aqui sobre essa questão dos 4 ventos da terra. Né? Nós lemos aqui no versículo, só repetindo, né? Diz assim, ó, depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Então, vamos entender, então, o que são, né, esses 4 ventos da terra. Não sei se os irmãos estão lembrados, né, no último vídeo, nós mencionamos que o cavaleiro branco, né, o cavaleiro do cavalo branco,
lá do primeiro selo era o anticristo. E se alguém ainda tivesse dúvida que é o anticristo mesmo, nós íamos tirar a dúvida por aqui, no capítulo 7. E agora, a partir aqui dessa questão dos quatro ventos da terra, dá para a gente deduzir, né, que realmente é o anticristo. Então, presta atenção, né, no que vai ser explicado aqui. Se você ainda tem dúvida, né, que aquele cavaleiro é o anticristo, né, porque tem muitas pessoas que pregam que é Cristo, mas aquele cavaleiro é o anticristo. Então, nós vamos falar, então, a respeito desses quatro ventos da terra. E para nós entendermos esses quatro, o que são os quatro ventos da terra, nós temos que ir para os profetas, né, para entender o que os profetas estão dizendo. Porque, irmão, se estudar o Apocalipse, você não tem como estudar o Apocalipse sem recorrer aos profetas, sem recorrer aos salmos, sem recorrer à Torá. Então, não tem como estudar o Apocalipse sem aprofundar ali nos livros do Antigo Testamento. Então, lá nos profetas, nós vamos ver que os profetas eles falam dos quatro ventos do céu. Né? E nós vamos ver que os quatro ventos do céu estão relacionados com os quatro ventos da terra. Então, nós vamos entender através das sombras e figuras, né? Nós vamos entender essa relação entre cavalo e cavaleiro. Né? E nós vamos entender essa questão dos quatro ventos da terra. Então, inicialmente, né, vamos dar uma olhadinha lá em Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 1, que diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, o que o versículo está querendo dizer aqui, né? Está dizendo que os ventos, né? Eles sopravam, né? Eles sopravam e agitavam o grande mar. Esse grande mar aqui são povos, né? São povos. Então, quando esse mar ele é agitado, né? O que acontece? Sai quatro animais. Né? Que animais são esses? É o leão, é o urso, o leopardo e o animal terrível. Nós sabemos que esses quatro animais eles têm relação com o Apocalipse. Né? Quando nós vamos lá para Apocalipse 17, versículo 15, nós vamos ver que, de acordo com essa passagem, né, do mar, ele significa o quê? Povos, línguas e nações. E quando a gente vai lá para Apocalipse 13, versículo 1, nós vamos ver que vai sair uma besta do mar. E quando a gente vai para o Apocalipse 13, versículo 2, diz que essa besta, né, que vai sair do mar, ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Nós sabemos o quê? Que o leão é a Babilônia, que o urso é o Império Medo-Persa, que o leopardo é a Grécia, e o animal terrível é o reino do Anticristo. Então, os quatro ventos do céu estão o quê? Agitando o grande mar. Né? Quando fala que agitando o grande mar, qual a ideia que nos traz? A ideia de conflitos, de guerra. Então, quando Daniel está vendo esses quatro ventos do céu agitando o grande mar, ele está querendo trazer a mensagem de conflito entre esses reinos, né? De guerras entre esses reinos. Né? Aí, quando nós vamos lá para Daniel, né? Continuando ainda em Daniel, capítulo 8, versículo 8, diz assim: O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. Então está dizendo aqui, né, que os quatro chifres da Grécia, né, vão para os quatro ventos do céu. Nós sabemos que quem é o grande chifre? Né? Nós sabemos que o grande chifre é o Alexandre o Grande. E quem são os quatro chifres? Né? Os quatro chifres são os quatro generais de Alexandre, que é Lisímaco, Seleuco, Nicator, né? Cassandro e Ptolomeu. Aí eu pergunto a vocês, houve guerra entre eles? Houve guerra entre eles. Né?
Os dois mais notáveis aqui, Seleuco e Ptolomeu, né, são os que estão mais registrados na história. Né? Então, todo o tempo, né, nós tivemos guerras entre Seleuco e Ptolomeu. Então, mais uma vez aqui mostrando, né, a questão dos quatro ventos do céu, né, ligado aqui a conflitos e a guerras. Quando a gente vai lá para Daniel 11, versículos 3, diz assim: Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado, repartido para os quatro ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Então está falando mais uma vez aqui, né, sobre os quatro generais de Alexandre, né, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Né? Por que está repetindo aqui, irmãos? Porque o capítulo 11 de Daniel está explicando com mais detalhe do capítulo 8. Por isso que repete, traz essa repetição aqui, porque Daniel capítulo 11 está detalhando, né, o Daniel capítulo 8. Então, mais uma vez, mostrando aqui, né, que os quatro ventos do céu falam de guerras, né, falam de fome. Né? Por que está acontecendo isso? Porque os quatro ventos combatiam o grande mar, né, como nós vimos na passagem anterior. E mar significa o quê? Mar significa nações. Então, vamos continuar vendo mais passagens, né, lá do Antigo Testamento, confirmando, né, que os quatro ventos do céu eles dizem respeito a guerras. Né? Então, vamos agora para Jeremias. Jeremias, capítulo 49. Vamos ler a partir do versículo 34, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Farei tremer a Elão diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre os elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor. E enviarei, pois, após eles a espada, até que venha consumi-los. Porém, o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Então, irmãos, Elão, né? Elão, ele era filho de Sem, e então Elão, então ele formou uma nação, né? Formou uma nação a leste da Babilônia, e essa nação eles eram chamados de Elamitas. Então, os últimos monarcas assírios, né? Eles fizeram várias campanhas contra Elão, né? Várias batalhas contra Elão, e eles conseguiram então conquistar aquele país, aquele território. E aquele território, então, ele foi todo devastado com fogo e com espada. E quando houve a queda do Império Assírio, o Elão, então, ele passou para as mãos dos Medo-Persas. Então, mostrando mais uma vez aqui a questão do conflito, né, das guerras. Aí, interessante, né, quando a gente vai lá para Daniel, né, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 8, versículo 1, diz assim: No ano terceiro do reinado de Belsazar, né, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Então, a gente sabe que essa visão de Daniel 8 é aquela visão do carneiro e do bode. Né? Aí o versículo 2 diz assim: Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então é interessante essas ligações, né? É importante nós, quando a gente está estudando a Bíblia, fazer essas ligações. Interessante que quando Daniel, então, teve essa visão lá do capítulo 8, né? Diz a palavra que ele estava em Elão. E nós acabamos de ver aqui que em Elão tiveram várias batalhas. Né?
E agora, irmão, nós vamos analisar essa questão dos quatro ventos do céu, né? Vamos analisar, então, sobre o ponto de vista de Zacarias, né? Vamos ver o que Zacarias tem a nos dizer a respeito disso. Aí, quando nós abrimos lá em Zacarias, né, capítulo 1, a partir do versículo 7, né, o capítulo 1, ele narra a primeira visão de Zacarias, que é a visão dos cavalos, né? E o versículo 7 diz assim: no 24º dia do mês undécimo, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, que estava parado entre as morteiras, que havia num vale profundo atrás dele, se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então veja, irmãos, que essa questão da, da mensagem, né, que cada profeta recebe, né, da revelação que cada profeta recebe. Então nós vamos ver aqui que Zacarias, né, ele recebe uma visão mais aprofundada do que os outros, né? Então os outros estavam associando o quê? Os quatro ventos do céu a batalhas. Então a gente vai ver aqui que em Zacarias, a gente amplia, né, essa visão dos quatro ventos do céu. E aqui começa a aparecer o que? A cor dos cavalos, né? Vermelhos, baios ou morenos, que é a mesma coisa. Então presta atenção nessa questão das cores dos cavalos. O versículo 9 diz: então perguntei, meu senhor, quem são estes? Quem são estes cavalos, né, que está perguntando? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Olha aí, fazendo referência aos quatro cantos da terra, né? Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras e disseram: nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Eles quem? Os cavalos, né? Então, nesse contexto aqui da visão de Zacarias, né, a terra, né, ela estava num contexto de paz e segurança. Aí o versículo 12 diz: então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado já faz 70 anos? Então está falando aqui da história, né, em que Jerusalém não vai ter paz, né, mas as nações ao redor elas estarão em paz. Então, numa época em que Jerusalém não estava em paz, mas as nações ao redor de Jerusalém elas estavam em paz. Aí o versículo 13 diz: respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém, por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. Então o Senhor está dizendo aqui, né, no finalzinho, que ele estava irado contra as nações que estavam em descanso, né? Por que ele estava irado com essas nações? Porque diz a passagem aqui que elas agravaram o mal. Ou seja, elas estavam auxiliando, né? Estavam divulgando o mal. Então, né, nessa visão aqui, significa o quê? Que o mundo ele estava tranquilo, né? Estava vivendo em paz e segurança, estava tranquilo, né? E nessa época aqui, nós estávamos, o mundo estava nas mãos do Império Persa. Nós sabemos que o Império Persa ele foi o quê? Favorável aos judeus para a edificação do templo. E exatamente nessa época aqui do domínio do Império Persa, né, foi que profetizou tanto Zacarias como Ageu, né? Ageu e Zacarias, eles são contemporâneos. E aí, continuando nessa essa nossa imersão, né, no Velho Testamento, vamos continuar em Zacarias, agora no capítulo 6, a partir do versículo 1. Zacarias 6 é a oitava visão de Zacarias, né? É a visão dos quatro carros. Aí o versículo 1 diz: outra vez levantei os olhos e vi,
E eis que 4 carros saíam de 2 montes, dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. Então, a primeira informação que nós temos aqui, 4 carros, né? Aí, versículo 2. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos. Né? Então, nós temos aqui um cavalo vermelho e outro preto. No terceiro, brancos, e no quarto, baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Porque Zacarias não estava entendendo essa visão. E respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Irmãos, o que esse versículo está dizendo aqui? Que estes cavalos, né, eles são os 4 ventos do céu. Então o Senhor está falando para Zacarias que esses cavalos são os 4 ventos do céu. E lógico que esses cavalos, se a gente analisar esses cavalos em função das cores, esses cavalos eles estão relacionados com os 4 cavalos de Apocalipse, né? Porque as cores são idênticas. O versículo 6 diz: o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, o dos brancos após eles, o dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: ide, percorrei a terra, e percorriam a terra. Então a gente vê aqui que no versículo 7, né, existe uma ordem, né, que diz assim: o Senhor lhes disse: ide, percorrei a terra. Só que lá no capítulo 1, versículo 11, que nós já lemos, né, eles já tinham percorrido a terra. Né? Então é por quê? Porque essas duas visões, tanto a do capítulo 6 como do capítulo 1, elas são interligadas. E lá no capítulo 1, versículo 11, que nós já lemos, eles já tinham percorrido a terra. Né? Lá no capítulo 1, versículo 11, diz assim, ó: eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Ou seja, eles já tinham ido. Né? Só que aqui no capítulo 6, versículo 7, eles estão recebendo a ordem de ir percorrer a terra. E no 6:8 diz assim: me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Então, irmãos, quais as conclusões, né, que nós podemos chegar? Né? Então, nós vimos aqui que os 4 ventos, né, eles vão percorrer toda a terra. Né? Nós sabemos que, embora o epicentro, né, da grande tribulação seja Israel, né, mas toda a terra, né, ela vai ser assolada. Né? Toda a terra vai ser envolvida pela grande tribulação. Né? Então, esses 4 ventos vão percorrer toda a terra. E esses 4 ventos de Zacarias, então, eles são o quê? São os 4 cavaleiros de Apocalipse. Se os 4 ventos de Zacarias são os 4 cavaleiros de Apocalipse, logo o cavalo branco, né, ele é o anticristo. Né? Ele não pode ser Cristo. Ele é o anticristo. Por quê? Porque nós já estudamos todo o contexto aqui dos profetas que esses 4 ventos do céu estão falando de batalhas, de guerras. Né? Então, não pode ser Cristo. Né? Então, o cavalo branco ele é o anticristo. Os profetas, né, eles falam o quê? De quatro ventos do céu. E quando nós vamos aqui para Apocalipse, o Apocalipse fala de quê? De 4 ventos da terra. Né? Então, nós sabemos que essa visão de conflito, de guerra, né, que nós vimos nos 4 ventos do céu, né, que nós vimos nos profetas, né, isso vai se personificar no reino do anticristo. Então, os 4 ventos do céu, eles dizem respeito ao que? A ação do espírito do anticristo em todos os reinos, em toda a história do mundo. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, etc. Né? Então, esses 4 ventos do céu, eles dizem respeito à ação do espírito do anticristo em todos os reinos do mundo. Né? Então, os 4 ventos do céu, eles estão o quê? Envolvendo o mundo espiritual. Nós podemos constatar isso lá na primeira epístola de João, né? Capítulo 4,
a partir do versículo 1, que diz assim: Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ou seja, João tá dizendo que o espírito do anticristo já tá presente no mundo. É onde que ele estava atuando, né? Ele estava atuando nos reinos, né? Durante a história de todo mundo. E o que são, então, os quatro ventos da terra, né? Que é dito aqui no Apocalipse? É a ação do anticristo já aqui na terra. Até então, essa ação ela está ocorrendo aqui no mundo espiritual. Já agora, né, nos quatro ventos da terra, essa ação do anticristo ela vai estar aqui na terra, né? Quando o anticristo estiver governando durante o que é a última semana de Daniel. Então, esse é o significado dos quatro ventos da terra. Bom, aí, continuando, né, nosso estudo aqui, capítulo 7, versículo 2, né, que diz assim: E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, quem fora dado que danificassem a terra e o mar. Então, nós temos a informação aqui do anjo, né, que vai subir do lado do sol nascente. Quem que é o anjo que sobe do lado do sol nascente? É Cristo, né? Então, esses quatro anjos, né, o que eles vão fazer? Eles vão selar o povo de Deus, né? E esses mesmos anjos que vão selar o povo de Deus são os anjos que vão danificar a terra. Ou seja, por quê? Porque eles têm as trombetas. Então, irmãos, quem que vai tocar trombetas? São os quatro anjos, né? Os quatro anjos, eles representam o quê? A igreja. Então, a igreja, ela vai estar aqui na terra tocando trombetas. E como que Deus vai responder essas trombetas? Né? Através de danos, né, que serão causados à terra. Então, quando nós estivermos estudando a questão das trombetas, a gente vai entender bem essa relação. E por que Deus ele quer ferir a terra e o mar? Qual a razão de Deus fazer tudo isso? Porque vai se levantar duas bestas, uma da terra e outra do mar. Né? E a besta da terra ela vai fazer com que o povo adore a besta do mar. Nós vamos estar estudando isso bem, de forma bem detalhada lá no capítulo 13 de Apocalipse. Bom, versículo 3, 7:3 diz assim: dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Então, esses quatro anjos, então, eles têm poder para danificar a terra e o mar, né? Mas não era para eles fazerem isso antes do selamento. Ou seja, não se começa a tocar trombetas até que os eleitos sejam selados. E nós sabemos, né, que a besta ela vai ter os seus selados e Cristo também vai ter os seus selados. Então aqui fala então que para selar o que na testa, né? Mas não fala que selo é esse. Então essa questão do selo, né, nós vamos estudar com mais profundidade lá no 14, versículo 1. A partir do capítulo 14, nós vamos estudar com mais detalhe o que é esse selo. Por enquanto ele fala só que serão selados na sua fronte. Então esse selamento dos fiéis de Deus, né, é a consequente o quê? Proteção da ira de Deus. Né? Então nós vemos que esses quatro anjos eles estão ligados às trombetas, né? Por quê? Porque as trombetas elas irão danificar a terra, o mar, as árvores, né? Nós vamos entender daqui a pouco nessa questão, né? Melhor essa questão das trombetas. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha mais uma vez no profeta, para a gente poder entender essa questão aqui
desses 4 anjos, né, da atuação desses 4 anjos. Lá em Ezequiel, capítulo 9, versículo 1, diz assim: Então ouvi que gritavam em alta voz, dizendo: Chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com sua arma esmagadora na mão. E contra eles, certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo à entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha o estojo de escrevedor à cintura. E lhe disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal na testa, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, qual é o contexto desse versículo? É, é a visão, né, da matança dos idólatras de Jerusalém. Então, esse é o contexto no qual se insere essa passagem. Está falando da questão da matança dos idólatras de Jerusalém. Só ficaria de fora quem? Os fiéis que traziam o sinal do anjo escrevedor. Então, essas pessoas que tinham o sinal do anjo escrevedor, elas iam ficar de fora da matança. E aqui nessa passagem nós vemos o quê? Ezequiel ele vê 6 homens, né, subindo até o templo. Entre eles existia um outro homem vestido de linho fino. Né? Esse homem ele tinha na sua cintura um estojo de escrevedor, né, para poder marcar as pessoas. E quais são as pessoas que ele marcava? Né? As pessoas que gemiam pela iniquidade do povo. Então, irmãos, a mesma coisa que esse homem fez aqui, né? Esse homem vestido de linho, Cristo também vai fazer com o povo dele. Né? Então, quais são as pessoas que Cristo vai selar? Né? São as pessoas que gemem pela iniquidade do povo. Ou seja, são pessoas que têm um compromisso com Deus, que são descompromissadas, né? Com o quê? Com a iniquidade, com pecados. Né? São essas as pessoas que vão fazer parte do selamento. Lá no início da semana. E quando que termina o selamento? Né? O selamento, ele termina onde? No início da semana de Daniel. Antes do início das trombetas. Né? Deus vai selar todo o seu povo. E no momento em que ele selar o seu povo, né, fecha o quê? A plenitude dos gentios e começa o quê? O assolamento da terra. Né? Pastor, o que é plenitude dos gentios? Né? Plenitude dos gentios, irmãos, é todo o trabalho de Deus entre os gentios para que a promessa de Deus relativa a Abraão se cumpra. Né? Quando a gente vai lá para Romanos 11, 25, fala assim: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, a plenitude dos gentios é todo esse trabalho de Deus, né, que Deus vem fazendo entre os gentios, né, para que a promessa de Deus relativa a Abraão, né, aquela promessa que Deus fez a Abraão, se cumpra, né, dos gentios. E o que é o tempo dos gentios? O tempo dos gentios são aqueles 42 meses. Né? Ou seja, esses 42 meses não tem nada a ver com o Evangelho. Né? Esses 42 meses iniciais é o tempo em que os gentios eles vão estar blasfemando a cidade santa. Então, esses 42 meses aqui, né, que vai ser o momento da metade, né, da metade final da grande tribulação, 42 meses, vai ser o tempo que os gentios vão estar blasfemando, né, a cidade santa. Então, nós vamos estar estudando com mais detalhe também lá em Apocalipse 11. E é interessante, irmão, não confundir esse selamento aqui com os selados com o Espírito Santo da promessa lá de Efésios 11, Efésios capítulo 1. Né? Embora a ideia seja semelhante, né? Mas são selamentos diferentes. Né? Então, a pessoa
ela é selada com o Espírito Santo da promessa, né, no momento em que ela recebe a Cristo como Salvador. E aqui está falando de um selamento, né? Esse selamento aqui ele termina onde? No início da semana de Daniel. Ou seja, são dois momentos distintos, né? O selado com o Espírito Santo no momento em que ele recebe a Cristo. E esse selamento aqui, né, tá fazendo referência que é lá no início da semana de Daniel. Então lá, esse selamento aqui do Espírito Santo, né? Porque nós sabemos que lá em Efésios o Espírito Santo ele é referido como penhor, né? Como selo, como garantia. É uma garantia no coração do cristão. E o Espírito Santo ele é o selo de Deus sobre o seu povo, né? Mostrando que nós pertencemos a Cristo. Só que os momentos são diferentes, né? Então isso aqui que é interessante a gente destacar aqui, para não confundir. E fechando aqui o estudo, né, capítulo 7, versículo 4, diz assim: E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, esse 144.000 aqui, ele está fazendo referência às duas casas de Israel, né? Nós já estudamos, né, que são judeus e gentios, que é a plenitude do povo de Deus, né? Então, nós vamos estar estudando no próximo vídeo essa questão dos 144.000, né? Sendo que nós vamos estudar uma parte aqui, e depois no Apocalipse 14, né, ele faz um aprofundamento dessa questão dos 144.000. Então, nós temos os 144.000 de Apocalipse 7 e os 144.000 de Apocalipse 14, que é a mesma coisa. Não são 144.000 pessoas diferentes. São as mesmas pessoas. Só que lá em Apocalipse 14 nós vamos estar estudando com mais profundidade. Amém, irmãos? Então, esse era o vídeo que eu queria apresentar para os irmãos, né? Espero que os irmãos tenham gostado, né? Tenham compreendido aí as informações, né? O estudo que nós queremos deixar para os irmãos, né? E se você tiver alguma dúvida, irmãos, coloque aí nos comentários, né? Que a gente vai poder estar ajudando você, né? Esclarecendo melhor, né? Aquilo que você tem dúvida, né? Escreve aí nos comentários, né? Aproveita para deixar também o seu like, né? Se inscreva no canal e não perca aí os próximos vídeos, né? Os próximos estudos, né? A partir daqui o estudo de Apocalipse vai ficando mais interessante, né? São muitas informações, né? E é importante você estar acompanhando cada estudo. Amém, irmãos? Então eu agradeço a todos que ficaram até o final, né? E fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.